Declaro aberta a presente sessão da Comissão Mista. Nós temos 6 projetos e também o projeto 4008 que acaba de nos chegar, que é o que autoriza a abertura de crédito extraordinário Fundo Estadual de Saúde. Eu vou pedir a autorização dos pares para deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de uma sessão híbrida. O primeiro processo a ser discutido é o 2398, Governadoria do Estado, revoga as leis 18.765, 7 de janeiro de 2015 e 18.804, de 9 de abril de 2015, dispositivos legais que especifica revogar benefícios fiscais relativos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, relativamente ao imposto sobre propriedade de veículos e PVA. Relator, deputado Chico KGL, parecer favorável, vista a delegada Adriana Costa, delegado Humberto Teófilo, Leda Borja, Antônio Gomide, Hélio de Souza, Major Araújo e Carlos Cabral. Voto separado do Antônio Gomide, voto separado do deputado Carlos Cabral, outro voto em separado do deputado Carlos Cabral. O líder do governo, Bruno Peixoto, solicitou vista e o voto em separado do deputado Bruno Peixoto. Eu peço à assessoria que traga o voto em separado do deputado Bruno Peixoto, se ele acolhe parcialmente ou rejeita os votos em separados apresentados. Então, solicito aqui a nossa assessoria que me traga o voto em separado do deputado Bruno Peixoto. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Bruno. Som ao deputado Bruno Peixoto, por favor. Senhor presidente, apenas para informar que já dialoguei sobre esse projeto com o deputado Carlos Cabral e também com o deputado Antônio Gomide. Informei a ambos o porquê rejeitei as emendas. E quero também registrar a visita em nossa casa do prefeito da cidade de Formoso, meu amigo Alisson. Ok, então, o voto separado do deputado Bruno Peixoto rejeita os votos apresentados pelo deputado Antônio Gomide e Carlos Cabral. Eu coloco em discussão, para discutir a matéria, deputado Antônio Gomide, deputado Carlos Cabral. Antônio Gomide, Vossa Excelência, já que o deputado Carlos Cabral ainda está despachando aqui. Som à tribuna, deputado Antônio Gomide, para discutir a matéria. Senhor presidente, nobres pares, eu entendo que essa matéria é a matéria da semana. É o que nós precisamos debater nessa casa. E é o que a sociedade goiana está precisando. Agora, vem um projeto para essa casa, onde nós tivemos aqui a secretária de Economia dizendo que nós atingimos nesse ano de 2020, o ano passado, um superávit de 2 bilhões e meio. 2 de bola, 2 bilhões e meio. Se nós temos 2 bilhões e meio de dólares, 2 bilhões e meio de reais, e nós temos isso como superávit, a questão principal hoje de Goiás e do Brasil e do mundo chama-se vacina. Qual seria o problema nesse momento que nós em Goiás estamos atrasados na fila para poder comprar essa vacina, porque não foi feito nenhum investimento anterior a 4, 5 meses atrás? Só agora que nós vamos começar a entrar nessa fila? Vários países, vários estados já estão à nossa frente. Por que não aprovar nesse momento, se nós temos o dinheiro, se nós temos o recurso? Por que não garantirmos pelo menos 2 milhões de doses?
para o estado de Goiás? Por que deixar atrasado nesse momento algo que nós vamos começar a comprar? E obviamente nós teremos um prejuízo, porque cada vez que atrasa a vacina, mais mortes nós teremos no estado. Nós não estamos conversando aqui em negócio, nós estamos conversando aqui em vidas. Vacina em estado de Goiás significa não deixar as pessoas morrerem. Não tem nada mais importante do que investir nesse momento na compra de vacina. E nós, deputados estaduais, estamos aqui discutindo um superávit do estado de Goiás, do qual nós contribuímos para que acontecesse superávit, inclusive, quando aprovamos projetos aqui que pudessem entrar no regime de recuperação fiscal. Agora, na hora do sacrifício do Estado, na hora do sacrifício do governo, em poder compreender que a vacina é o mais importante agora para podermos entrar na fila e comprarmos o mais rápido, o governo do estado, ele pensa duas vezes e diz, não, nós vamos comprar um pouquinho, amanhã compra outro pouquinho, outro depois, ou seja, nós estamos atrasados na compra. A estratégia adotada pelo governo do estado de Goiás foi equivocada, está errada. Está errada por quê? Porque seguiu o caminho errado do ministro da Saúde, onde apostaram na cloroquina, onde apostaram na ivermectina, e esqueceram do Instituto Fiocruz, esqueceram do Instituto Butantan. Só agora eles estão indo atrás para poder comprar vacina. Então nós estamos atrasados pelo menos 4, 5 meses, e agora nós estamos aqui fazendo justo. Nós temos o dinheiro, mas não vamos aplicar tudo agora. Ora, agora é a hora de nós darmos as mãos e o governo entender que ele, desse superávit que ele tem, desse recurso que ele tem, ele fazer investimento de pelo menos 120 milhões nas vacinas, porque isso vai salvar a vida, isso verdadeiramente vai ajudar as pessoas. É isso que a sociedade goiana está precisando nesse momento, e é isso que o governador precisa nesse momento, ser sensível, se sensibilizar para que a gente possa garantir. Eu quero ver qual é a cara da secretária Schmidt, secretária de Economia, que vem a essa casa semana que vem. Qual é a vantagem dela chegar aqui nessa casa e dizer, olha, no ano de 2020 nós conseguimos um superávit de 2,5 bilhões. Qual é a vantagem disso? Se na hora de ser sensível no social, não aplica. O estado de Goiás, a Secretaria de Economia, não é banco. A Secretaria de Economia arrecada dinheiro, que são os impostos da população goiana. E nós precisamos converter esses impostos em benefícios para a população. E o maior benefício da população nesse momento chama-se vacina. É salvar vidas. Nós precisamos entender isso. Essa casa não pode ser insensível. O governador não pode ser insensível. O secretário não pode ser insensível. Nós estamos atrasados na fila. Nós chegamos atrasados. Nós não somos o estado de São Paulo que disputou o espaço para poder comprar vacina. Nós aqui do estado de Goiás, o governador ficou ajoelhado para o ministro, ficou ajoelhado para o Bolsonaro, e nós estamos atrasados agora na compra. Agora nós temos o dinheiro e não queremos colocar o dinheiro para comprar mais vacina. Qual é o raciocínio se hoje nós podemos entrar numa fila onde podemos comprar mais rápido a vacina, se o dinheiro nós temos? Então essa é a pergunta. Não dá simplesmente para imaginar que a semana que vem nós vamos estar aqui votando outro projeto, dizendo que nós vamos comprar mais vacina, porque o que nós queremos é agilidade, o que nós queremos é preservar a vida, o que nós queremos é que isso chegue ao cidadão mais comum. É essa a nossa responsabilidade nessa casa, nobres deputados. Devolvo a palavra, presidente. Para discutir a matéria 2398, que revoga as leis 18.765 e 18.804, deputado Carlos Cabral.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi para discutir essa matéria pelo seguinte fato. Nós já estamos travando aqui, nessa casa, há algum tempo, um amplo debate sobre a manutenção dos incentivos à cultura e o esporte, que já foram aqui objetos de ataque em outros projetos de lei, que são a Lei Goiás e o ProEsporte. Essa matéria que nós estamos votando nesse momento, senhores deputados, ela revoga incisos da Lei Goiás, do ProEsporte e outros incentivos fiscais, que justamente na questão da Lei Goiás e do ProEsporte é exatamente lá onde fala sobre a possibilidade de termos recursos de créditos outorgados para incentivar atividades culturais e esportivas do nosso Estado. Não é a primeira vez que a gente se depara aqui com uma tentativa de não fazer valer Lei Goiás e ProEsporte, duas áreas importantíssimas, a cultura e o esporte, que já vem vivendo numa verdadeira penumbra, dado a questão do financiamento e dado agora mais recentemente ainda a questão da pandemia. Pois bem, agora com essa matéria, Lei Goiás e ProEsporte não estão sendo revogados. Porém, aquilo que garantia recurso financeiro para aplicação em cultura e em esporte, sim. Então, é uma morte por sufocamento. Não revoga a lei, mas a gente sufoca a origem do recurso financeiro que dá sustentação. E aí, obviamente, que a gente não vai ter aplicação de Lei Goiás e nem de ProEsporte. Por isso, eu apresentei um dos dois votos separados, que foi não revogando esses dois incentivos. E vale dizer que eu sei o esforço que o governo faz por conta do regime de recuperação fiscal, mas há um tipo de incentivo fiscal que eu até acho que ele precisa ser perseguido, que é esse que é dado para as empresas livremente para iniciar as suas operações aqui e poder ser competitivo. Outra coisa é quando a gente tem um incentivo cultural que não se resume necessariamente a uma competição entre empresas e que, na verdade, fomenta uma atividade econômica, nesse caso, a atividade da cultura e do esporte. Então, nesses dois casos, eu sou contrário a essa revogação dos dois incisos e, por isso, apresentei esse voto em separado. Além dos dois fatores, existe uma outra revogação que está aí que eu me manifestei contra. Doutor Antônio, e é um debate que eu travo aqui desde 2010, quando eu venci a primeira eleição, e não é um debate corporativista, pelo fato de eu ser servidor público e ser oficial de justiça, mas é um debate de justiça. Existe uma só categoria de servidor público no Estado de Goiás que é obrigado, a palavra é bem essa mesmo, a pegar um bem seu, de sua propriedade, e colocar a serviço para prestar um serviço público, que é o oficial de justiça. O oficial de justiça ele é obrigado a pegar o carro dele e colocar a serviço do povo, a serviço do judiciário, a serviço do Poder Executivo, quando cumpre mandados da justiça gratuita. Ele pega o seu próprio bem, o seu carro, e coloca ele para trabalhar. O tribunal não fornece um veículo para o oficial trabalhar. Não é uma condição assim, ó, se você quiser. Imagina, doutor Antônio, se o oficial de justiça fosse cumprir mandado de coletivo, de ônibus, deslocar numa cidade como Goiânia, numa cidade do interior, para cumprir um arresto ou um sequestro de grãos numa fazenda. Como é que ele ia fazer para chegar lá? Pois ele tem que pegar o carro dele, entrar nele, ir dirigindo, cumprir a ordem do juiz e, quando cumprindo a ordem, voltar ainda para devolvê-la lá no fórum. Veja que as polícias têm à disposição os carros da polícia. Outros segmentos têm à sua disposição os veículos oficiais. No Poder Judiciário não existe. O oficial de justiça, ele pega o seu próprio carro e vai cumprir as ordens judiciais. Nessa matéria está se revogando dois incentivos importantes para essa carreira. Na verdade, eu não posso nem chamar de incentivo, porque eu também não concordo com a palavra incentivo. Eram dois benefícios justos e legais que eu aprovei aqui em outra legislatura, que era a isenção do ICMS na aquisição do veículo, a redução do ICMS para aquisição de veículos por oficiais de justiça em serviço
e a redução do IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotor. Reduzia para 0,5%, o que era justo, viu, doutor Antônio? O senhor imagina que o cara compra o carro e bota o carro para trabalhar. Vai na estrada de terra, vai na fazenda, vai na rodovia, vai no distrito judiciário, vai em outro município. Ele pega um bem dele, de propriedade dele, que ele compra do Estado, que ele paga para o Estado um imposto para poder pegar o carro e colocar a serviço do Estado. E aí estão revogando agora esse, eu não vou chamar de benefício, mais uma vez eu quero dizer, esse incentivo que era dado aos oficiais para executarem o seu trabalho. Você pode até me perguntar assim, mas recebe para isso? Recebe um custo para atividade externa, não recebe um custo para manter um veículo, para pagar um seguro, para colocar o combustível, para executar a manutenção do carro, para, à medida que ele for ficando velho, comprar um novo. Não tinha nenhum. Estavam aí as duas únicas possibilidades para tentar se fazer justiça com uma carreira que pega o seu patrimônio e põe para trabalhar para o Estado. Mas o professor também vai. Não, ele usa o carro dele para sair da casa e ir para a escola. Chega lá na escola, o que ele tem que fazer, ou se ele tem que vir aqui na Secretaria de Educação em Goiânia, ele vem no carro do Estado. Deslocar até o fórum é uma coisa, chegar lá no fórum, pegar o serviço e executar no próprio bem é outra. Então apresentei também um outro voto separado aí para não deixar que essa injustiça acontecesse. Atualmente, a redução do ICMS ela não está em funcionamento em Goiás. Apesar de ter a lei, o Conselho Fazendário Nacional, ela só fez o convênio por um determinado período de tempo e hoje não está mais em vigor. No entanto, o IPVA está. É 0,5% a alíquota do IPVA hoje para um oficial de justiça pagar no carro que ele utiliza para cumprir mandado. Se na casa dele tem 2 ou 3 carros, não serve. É um veículo só que tem um valor máximo de propriedade, para a gente não falar que tem gente comprando veículo de luxo e não pagando imposto. Então tem um valor máximo, ou seja, um veículo adequado para aquele uso, e que ele paga 0,5% para pegar esse mesmo carro e colocar a serviço do Estado. Então, dito isso, eu vou votar contra o voto do líder do governo por esses dois motivos. Porque eu quero a permanência da Lei Goiás e do Proesporte. Tem muita gente passando fome nesse momento de pandemia, porque as atividades culturais e esportivas, muitas delas cessaram. E eu quero que esse pequeno incentivo para essa categoria continue aqui, que é a redução do IPVA para 0,5%. Aqueles que acharem que isso é justo, eu peço o voto para nos acompanhar e acredito que nós não teremos nenhum prejuízo financeiro, principalmente para o governo do Estado. Olha só, no Mato Grosso, os oficiais de justiça recebem do Executivo para cumprir mandado da justiça gratuita. Lá tem o pagamento, aqui em Goiás não se paga. E quando a justiça gratuita ela é responsabilidade do Estado. E nós vamos daqui a pouco trocar 6 por uma meia dúzia, que é muito pior, que é ter que tratar dessa questão em que o próprio governo aqui assuma, como o Mato Grosso assumiu, o custeio dessa operação. E aí vai ser até mais dispendioso para o Estado. Como nós estamos falando de um universo de 800, no máximo 800 oficiais, que eu nem sei se todos recorreram a esse incentivo, é um custo muito mínimo para o Estado, em razão do grande serviço que o oficial de justiça presta. Pensem aí vocês, a hora que entrar com a ação na justiça, se o oficial não tiver condição de ter carro para cumprir, tiver que ir de ônibus, ou tiver que ir lá numa fazenda e ele não ter como chegar. Pense aí, porque é muito simplista a visão de agora revogar o benefício, e quando a gente for acionar a justiça e dizer que a justiça não anda, que não funciona, se a gente lembra qual foi a contrapartida de voto que nós demos aqui para que ela funcionasse. Por isso eu vou votar contra o voto do líder do governo. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem com o voto separado apresentado pelo líder do governo, deputado Bruno Peixoto, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário, deputado Carlos Cabral. Alisson, só um segundo. Alisson, Humberto Teófilo, Antônio Gomide, delegado Eduardo e Adriana Corse. E Hélio de Souza, 7 votos contrários, de 29 presentes. E deputada Leda e Virmondes Cruvinel. 8 votos contrários, aprovado o voto em separado, deputado Bruno Peixoto. Senhores, nós temos mais algumas matérias, só um segundo, deputado Carlos, a serem deliberadas, líder do governo, mas eu só vou deliberar
A matéria aguardada por todos, que é a autorização do crédito extraordinário, até porque nós temos que voltar para a sessão ordinária, né? E se formos colocar todas as matérias, certamente pode, com a discussão e que é legítima, nós atrasarmos muito a sessão. Então, esses outros projetos vamos colocar numa sessão amanhã. Questão de ordem, deputado Carlos Cabral. Presidente, Presidente, muito obrigado. Eu estou apresentando para o senhor aqui um requerimento por escrito para que o senhor possa, nos termos do artigo 111, parágrafo 2º do regimento, e eu nem vou objetar da minha matéria ser apensada na que está aí, que o senhor vai colocar agora, que é nessa matéria que o senhor vai tratar agora, que eu não tenho o número, porque foi agora que ela foi lida, era impossível ter o número, o senhor apensasse a ela o projeto da minha autoria, que é o 677 de 2020, e entendendo que o mesmo tramita em regime de urgência e preferência, inclusive eu falo textualmente que entendo o regime de urgência e preferência dessa matéria do governo, que eu não faço objeção em preferência de texto, nem de ordem de processamento, mas como se tratam os dois projetos do mesmo objetivo, que o meu projeto fosse apensado ao projeto do governo, porque senão nós vamos aprovar ele, daqui a pouco vai ter que pegar o meu e arquivar, simplesmente porque já tem uma lei dessa natureza. As duas tratam da mesma coisa. Então, eu não objeto com a ordem de preferência, pode inclusive votar o texto e a ordem de preferência e urgência do governo, porém, como se tratam de, como diz o regimento, de matéria sobre o mesmo tema, e com o mesmo objetivo, eu queria que o senhor determinasse o pensamento do processo 677 de 2020 da minha autoria, nesse processo, que eu nem sei o número, que é esse do governo. Obrigado. Aqui eu vou entregar o requerimento por escrito. Deputado Carlos, eu não teria problema nenhum em apensar, e tenho feito isso sempre que sou solicitado. A presidência da Casa não entende ser uma matéria com o mesmo teor que possa ser apensada. Esse é o pensamento da nossa assessoria. Então, aí eu vou ficar impedido de fazê-lo. Processo 4008 é o projeto que autoriza a abertura de crédito extraordinário ao Fundo Estadual de Saúde. Processo que chegou, foi distribuído ao deputado doutor Antônio. O seu relatório é pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Vistas, presidente. Vista ao Carlos Cabral, vista ao Alisson Lima, vista ao deputado Humberto Teófilo, vista ao deputado Antônio Gomide. Bem, como solicitaram vistas, me traga aí, então as outras matérias. Nós vamos votar as outras matérias, porque presidente, eu imaginava que a gente iria votar essa matéria. Só um segundo. Mas como houve pedido de vistas, e é legítimo, né, e o pedido de vistas tem 24 horas para devolver, eu não posso aqui convencer nenhum deputado a devolver matéria. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Alisson. Presidente, nós, da oposição, pelo menos falando aqui em nome dos deputados que estão presentes no plenário, nós pedimos vista, mas também apresentamos um voto em separado na matéria em questão. A oposição, em nome de um clamor que vem da sociedade, entendemos que o governo hoje, até mesmo em cima de um orçamento anunciado recentemente pela secretária de Economia, Cristiane Schmidt, de quase 3 bilhões de superávit primário, nós, da oposição, entendemos que o governo precisa melhorar o orçamento, inclusive no nosso voto em separado, destacamos aqui o valor de 120 milhões de reais, para que essa comissão possa apreciar e dar uma resposta melhor para a sociedade. Então, nós temos um voto em separado de 120 milhões de reais, presidente. Mas nós é Vossa Excelência. Vossa Excelência está falando em seu nome. Com as assinaturas de outros deputados também. Sim, mas a vista, ela é pessoal. Individual. O senhor pediu vistas. Peço vistas. É individual. Então, o senhor está devolvendo o seu pedido? Isso, com o voto em separado. Ok. Deputado Humberto está devolvendo também. Junto com o voto separado. Mas nós temos mais pedido de vistas. Ok? Temos deputado Carlos Cabral. Questão de ordem, deputada Adriana Corsi. Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero ver com o senhor e com os colegas a possibilidade de quem tiver um voto em separado que apresentasse agora. Eu acho que a gente precisa votar essa questão hoje, gente. Eu discordo, é claro que é um direito, eu sempre peço também,
eu sei que é legítimo, mas se fosse possível devolver com voto separado agora, como o deputado Alisson está fazendo, me parece que o deputado Humberto também, seria o ideal, porque nós não podemos perder mais um dia, né? Eu estou aqui abdicando o direito das vistas, sei que cada um tem esse direito, mas seria importante, né, quem pudesse apresentar o voto agora. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência. Só para ressaltar que eu pedi vista da matéria, junto aqui com o Alisson Lima, nós já pedimos vista e devolvemos já de imediato o voto em separado, dobrando essa quantidade aí, né, de 120 milhões, então, a nossa vista, como nós já sabíamos do projeto, já corremos, já fizemos a emenda, então já está devolvido o nosso voto. Então, a vista, nesse caso, minha e do Alisson, já tornou prejudicado, devolvemos o voto separado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, já apresentei, inclusive, o meu voto, rejeitando todas as emendas em plenário, caso o deputado Carlos Cabral devolva a matéria. Se não devolver, é bom que a população saiba quem pediu vistas e está protelando essa votação tão esperada pelo povo goiano. Mas dentro de instantes falarei os nomes. Já é matéria vencida, deputados que não devolveram, delegada Adriana Corse. Eu comungo com o pensamento da senhora, mas... Questão de ordem. Aí cada um é dono do seu mandato e faz dele o que bem entender. Questão de ordem. Vossa Excelência. Quem pediu vistas para protelar a votação desta matéria tão importante para o povo goiano para aquisição de vacinas? Gostaria de saber qual parlamentar pediu vistas dessa matéria para protelar a votação para amanhã, ficando esta para ser deliberada só na próxima semana. Questão de ordem, presidente. Vossa Por gentileza, apenas mais uma questão de ordem. O líder do governo, ele às vezes rotineiramente, às vezes praticamente habitualmente, ele tem um hábito de querer deturpar palavras e também distorcer a opinião pública, ou jogar a opinião pública contra nós. Líder do governo, eu, deputado Alisson Lima, o deputado Humberto Teófilo, a deputada Leda Borges e também o deputado Gomide, os deputados da oposição presentes em parlamento, pedimos vistas e apresentamos um voto, devolvendo já de imediato com voto em separado. Devolvemos de imediato com voto em separado. Portanto, esse jogo aí com a sociedade, de dizer que nós estamos obstruindo a pauta, atrapalhando a vacina, líder, não cola. Né? Desapega desse argumento aí. Agora, se um outro deputado pediu vistas, né, a parte é uma questão. Nós entendemos que o governo pode melhorar esse orçamento, colocar 120 milhões de reais, no mínimo, para garantir 2 milhões de doses para o povo goiano. E, repito, houve o pedido de vistas desses 4 deputados, se tem o nome aqui, mas na sequência já devolvemos com voto em separado. Mais uma vez, senhor presidente. Questão de ordem. Senhores. Questão de ordem, deputado Humberto Aidar. Vossa Excelência. Sou eu. Deputado Lissauer. Exatamente. Sim. Senhores deputados, nós estamos diante de uma votação que talvez seja a mais importante do ano. E eu tenho percebido aqui que todo mundo quer até mesmo ter ganho político em cima disso. Eu acho que esse ganho não é só político, mas é um ganho da população do estado de Goiás. Se nós tivéssemos a condição de estar aqui votando e aprovando a compra de 7 milhões e 200 mil doses, é o sonho de todos nós. Agora, apresentar emenda para aumentar valor, sendo que nós não podemos legislar sobre orçamento, quem tem que mandar o orçamento é o executivo. Nós não podemos, deputado, não podemos, nós não temos autonomia orçamentária para definir o orçamento, quem tem que mandar isso é um crédito extraordinário orçamentário, nós vamos aprovar. Agora eu quero fazer um compromisso com Vossa Excelência, o mérito disso tudo é da população do estado de Goiás. Nós vamos conversar com o governador, eu vou conversar com o secretário de saúde do estado também, para o governo tentar, se tiver disponibilidade orçamentária, que eu creio que a maior prioridade
de todas nesse momento é a questão da vacinação da população. O governo vem focado nisso há muito tempo, porém, ontem somente que teve uma decisão para os estados comprarem, autorizando os estados a comprarem a vacina, o governo já mandou hoje um crédito extraordinário orçamentário no valor de 60 milhões, e nós vamos trabalhar junto com o líder de governo, com o presidente da CCJ, com toda a bancada, os 41 parlamentares, para tentarmos sensibilizar o governador, e tenho certeza que ele, se tiver disponibilidade orçamentária, que mande outro projeto de lei amanhã, depois de amanhã, na segunda-feira que vem, de mais 60, de mais 80, o que puder ser colocado dentro da disponibilidade orçamentária. Agora, o que adianta nós aprovarmos ou nós votarmos aqui emendas, sendo que nós não podemos fazer a distribuição orçamentária sem ser do Executivo? Quem tem que mandar é o Executivo, não vai resolver. Então vamos votar essa matéria logo, vamos acabar com a comissão, já vamos votar em primeira votação, vamos tocar esses 60 milhões e vamos conversar com o governo para mandar mais. Eu quero, deputado Alisson, que venha recursos para comprar 7 milhões e 200 mil doses. Não é para 1 milhão, para 2 milhões. Agora tem que ver a disponibilidade orçamentária do governo. Senhores, delegado Eduardo Prado, questão de ordem, Vossa Excelência. Obrigado. Só para consignar que eu pedi vista no projeto anterior, não nesse, ratificando a palavra do nosso presidente Lissauer, conversei agora com o secretário Ismael Alexandre por WhatsApp. A questão é justamente da dotação orçamentária. Se tivesse 200, 300 milhões, minha amiga Adriana Costa, eles comprariam tudo, mas a dotação é desse valor. Se vier mais recursos, faz um novo planejamento, uma nova dotação, um novo projeto para a Assembleia. Então não tem como fazer, porque não tem um recurso, não tem a dotação orçamentária. Então nós temos que ter essa responsabilidade. É lógico que eu sempre assino os projetos com o meu amigo Márcio, com o deputado Roberto Teof, mas só para a gente consignar nesse sentido que o presidente Lissauer consignou de uma forma muito objetiva. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Tião Caroço. Senhor presidente, eu quero concordar com a posição da deputada Adriana Costa, quero concordar com a posição do nosso presidente, colocou muito bem. Nós todos estamos cansados de saber que é inconstitucional, não adianta querer colocar uma emenda. Nós não estamos na hora de fazer política, nós estamos na hora de salvar a vida. Se passar uma semana, como colocou o líder, quantas pessoas vão morrer daqui até a semana que vem? Se protelar isso, preste atenção, se protelar lá na frente, quantas pessoas poderão morrer irresponsavelmente colocado por alguns parlamentares da Assembleia. Vamos votar, gente, pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, estou na margem de... Nós somos vários que estão aí na margem de risco. Quantas crianças, quantos idosos vão votar? Se der certo, todo mundo faz uma união na Assembleia, vamos no governador e pedimos para mandar mais dotação orçamentária, aumentar a dotação orçamentária. Nós não podemos ficar esperando uma emenda que não tem menores condições de passar. Perder tempo com isso, não. Cada hora que nós estamos perdendo aqui discutindo isso, agora, já é importante. Imagina uma semana em quantos dias? Desculpa, senhores parlamentares que estão contra. Vamos resolver isso hoje. Vamos votar. Nós não estamos votando matéria nenhuma, nós estamos votando vidas. Vidas. Está em jogo, são vidas. É isso que eu peço, encarecidamente, aqueles que discordam da minha posição e da posição do presidente Pissau. Vamos votar, salvando vida. Por favor, obrigado, presidente. Senhores, questão de ordem. Só um segundo, deputada Leda. Primeiro eu vou perguntar aqui os deputados que pediram vista se vão devolver ou se tem algum que não devolve, será matéria vencida. Se Vossa Excelência devolveu, tem que perguntar a todos. Se todos devolveram, eu não vou mais conceder questão de ordem. Eu vou colocar em discussão e votação. Deputado usa para discutir, para encaminhar voto, tem todo o tempo do mundo. É isso? Então, Humberto Teófilo devolveu, Major Araújo abriu mão de vistas, deputado Alisson devolveu com voto em separado, Hélio de Souza, Vossa Excelência não solicitou vistas, né, Hélio? Ou solicitou e está devolvendo?
como os demais, eu tenho interesse em votar o mais rápido possível essa matéria. Solicitou, Antônio? Eu só gostaria de ouvir. Leda, deputado Antônio, por favor. Porque consta que pediu, eu tenho que ouvir o senhor. Questão apenas dizer o seguinte: nós fizemos uma emenda e mandamos na comissão. Sem problemas. E isso, então vai ser votado a favor ou contra a emenda. Nós devolvemos, inclusive. Sim. Agora, nós fizemos uma solicitação, uma emenda de 120 milhões. Então, será votada na comissão, se sim ou não, mas nós não estamos segurando projeto nenhum. Ou seja, é o contrário, nós queremos celeridade, mas queríamos o bom senso. E por isso conversamos com o líder do governo, para que ele pudesse ser sensibilizado, e ao contrário do que está dizendo a bancada da base aí, nós é que estamos puxando essa conversa para que sensibilize o governo, que ele está atrasado. Quem está atrasado aqui, quem está matando cidadão, que não está tendo deixar a vacina, é o governo, não é a oposição, é o contrário. Agora nós estamos fazendo uma emenda, se a emenda for derrotada, for votada, pronto, nós estamos tocando o barco, vamos votar outra emenda. Agora, nós estamos colocando a ideia de que assinamos juntos, mandamos a emenda e vamos na comissão colocar em votação. Ok, então. Deputado Carlos Cabral, Vossa Excelência apresentou aqui o requerimento, transformando em voto separado, então dá como devolvida. Ok? Carlos Cabral. Virmondes solicitou vista, abre mão, deputado Virmondes, ou permanece com vistas? Ô, deputado presidente, eu não pedi vista não, viu? Ok, é porque consta aqui, mas tá bom. Se não pediu, então todos devolveram. Eu vou colocar em discussão, já que todos questão de ordem devolveram. Não, deputado Bruno, eu vou colocar em discussão e votação, até porque senão a gente não toca esta matéria. É legítimo pedir vista, é legítimo apresentar voto em separado, não tem problema nenhum, e nós vamos agora para deliberar essa matéria, discutir quem quiser discutir, encaminhar voto quem quiser encaminhar voto, e estamos combinados. Mas só para informar o meu relatório, e vou explicar o porquê. Isso, na hora eu passo para Vossa Excelência. Senhores, então vamos colocar o processo 4008. Ele foi colocado em discussão, alguns deputados solicitaram vistas, e eu tenho aqui um voto em separado, apresentado pelos deputados Humberto Teófilo, Leda Borges, Alisson Lima, Antônio Gomide, e tem outro voto em separado do deputado Carlos Cabral. Então, são esses votos que eu vou colocar em discussão. Vistas ao líder do governo. E já faço a devolução, explicando aqui tecnicamente o motivo da rejeição. Nós temos um orçamento do Estado, já aprovado por este poder, o governador do Estado de Goiás, sensível. Ontem houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal permitindo aos estados e municípios a aquisição de vacinas. O nosso governador, de uma maneira muito ágil, rápida, já enviou a essa casa a autorização, o pedido para a liberação de 60 milhões para a aquisição de vacinas. Falei com o secretário de Saúde e, se Deus quiser, nesse final de semana já teremos o anúncio. Então, estamos trabalhando arduamente para isso. Peço a compreensão da oposição, peço a urgência nessa votação. Nós não estamos acolhendo as emendas de Vossas Excelências. Todos nós gostaríamos que tivesse vacina para todos os brasileiros, todos nós, sem exceção. Estamos aqui legislando sobre o Estado de Goiás, que é nosso dever e nossa função. Peço a vocês a compreensão. Nós não podemos ampliar sem um amplo debate e conhecimento da Secretaria a respeito do orçamento. Nós não temos essa realidade nem o impacto. Por tal motivo, nós vamos permanecer com 60 milhões, amplamente discutido na Secretaria da Economia, com o nosso governador Ronaldo Caiado e com o nosso secretário Ismael Alexandrino. Então, peço a todos a compreensão para que vote em nosso relatório, rejeitando as emendas apresentadas pela oposição. Repito, todos nós, conforme anunciou o presidente, gostaríamos sim que tivesse aqui, não era 120 milhões, era o valor para vacina para todos os goianos, todos os brasileiros, mas nós não temos
à realidade econômica no atual momento. Vamos autorizar 60 milhões, havendo estudo e recurso. Tenho certeza que o nosso governador, que é médico, vanguardista no combate ao avanço do Covid. Além disso, o primeiro governador já solicitando autorização no Poder Legislativo para aquisição de vacinas. Peço o voto de todos. Senhores, então eu vou colocar em discussão o processo 4008, que autoriza a abertura de crédito extraordinário ao Fundo Estadual de Saúde, com o voto separado do líder do governo, que rejeita todas as emendas apresentadas. Eu coloco em discussão, o deputado Antônio já tinha pedido, deputada Leda Borges para discutir a matéria, deputado Alisson Lima, deputado Carlos Cabral, deputado doutor Antônio. Então nós temos 5 deputados para discutir a matéria. Primeiro, deputado Antônio Gomide. Passou para Leda. Leda, para discutir a matéria. Senhor presidente, nobres pares, a bancada que apresentou o voto em separado, já rejeitado pelo líder do governo, e eu compreendo. O que eu gostaria de colocar aqui, senhor presidente, é que em nenhum momento o voto em separado foi para procrastinar nada. O voto em separado foi para tentar, se possível fosse, haja vista que o Estado teve um superávit de 2,5 bilhões, que ao invés de 60 milhões, passasse para 120 milhões, porque a dificuldade na aquisição da vacina é grande. E quanto mais procrastinar o recurso, mais tempo vai demorar para chegar novas vacinas, doutor Antônio. Então, a nossa intenção, desde o início deste assunto, quem trouxe o debate para esta casa foi a oposição. Jamais a oposição ia pedir vista, e eu não pedi, para procrastinar. Ela apenas solicitou vista no mesmo dia para apresentar o voto em separado. Então, hoje, quem está atrasado no debate é o governo, porque há mais de um mês nós estamos debatendo a compra dessas vacinas, ou no mínimo um documento de intenção de compra pelo Estado de Goiás para os laboratórios. E nem isso foi feito. Por isso estamos lá embaixo na classificação e pode demorar um pouco. Então nós não podemos inverter, numa fala do líder, inverter toda a argumentação e toda a luta para que hoje nós estivéssemos aqui votando acerca de um recurso para a compra das vacinas para o Estado de Goiás. O governador poderia ter colocado mais. Se tem um superávit de 2,5 bilhões, senhor presidente, nobres pares, ele poderia ter solicitado que a Secretaria da Economia, colocasse um pouco mais, para que não demore tanto a vacinar o povo goiano. Mas a gente compreende. E vamos compreender também que o líder, por uma questão orçamentária, rejeitou a nossa emenda. O que não pode ficar na história deste plenário, ou desta casa, é que a oposição, depois de ter trabalhado toda esta questão há muito tempo, hoje, por causa de um pedido de vista, alguns colegas deputados coloquem argumentos contrários à nossa luta, à nossa força. Então, senhor presidente, eu só queria fazer essas ponderações, porque não compreenderam que apenas nós assinamos um voto em separado, momentaneamente, que já foi rejeitado pelo líder do governo e que não haverá atraso em nada. Aliás, quem está atrasado em tudo é o governo. Muito obrigada. Deputado Antônio Gomide. Presidente, só para deixar bastante claro essa questão, aqui nós temos feito esse debate pelo menos um mês, e alertando que o governo estava atrasado.
Agora, é lamentável que alguns deputados queiram distorcer. Mas cada um pensa do jeito, a população está entendendo, e quem está acompanhando a Lego sabe o que nós estamos falando. Quem não está querendo comprar vacina, chama-se governo do estado de Goiás. Nós estamos aqui falando o seguinte, nós queremos que ele compre 2.000 doses de vacina. Estamos aqui falando isso, porque ele saiu no Popular hoje dizendo o seguinte, olha, nós vamos gastar 60 milhões para comprar 1 milhão de doses de vacina. E nós estamos aqui dizendo o seguinte, governador, aproveita a oportunidade, já que o senhor vai comprar e o senhor tem dinheiro, porque tem um superávit, em vez de comprar 1 milhão de doses, compra 2 milhões. Coloque a emenda, ao invés de ser 60 milhões, coloque 120 milhões, é isso que nós estamos falando. Ninguém está protelando nada, é o contrário, nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente não perca mais vidas nesse estado, em detrimento do tempo que o governo demorou para comprar as vacinas e entrar na fila para comprar vacina. Está atrasado. Ele está com a senha mais de 800, enquanto ele podia ter pegado a senha número 10. É isso que nós vamos entender. Então, o que nós estamos debatendo nessa casa, todos nós queremos a vacina, claro. Todos nós gostaríamos de comprar a quantidade maior de vacina, claro. Agora, nós temos uma proposta do governo onde nós queremos que ele dobre a proposta dele. Aquilo que é 60 milhões, que ele vire 120, que ele possa triplicar, vire 180. Por que nós estamos falando isso, presidente? Porque a secretária de Economia veio a essa casa no dia 9 de dezembro, está aqui a matéria do Jornal Popular, e ela veio aqui e disse o seguinte, olha, nós temos um superávit primário de 1 bilhão e 800 milhões a partir da diferença entre receita de 17 bilhões e as despesas de 15 bilhões. Ela que falou isso aqui, que é a secretária de Economia. Isso aqui foi em agosto, essa matéria saiu em dezembro, que é o quadrimestre, quando ela apresentou aqui. Nós estamos agora, início de março, agora final de fevereiro, ela vem aqui de novo, para falar sobre o último quadrimestre de 2020, ou seja, vai chegar em 2,5 bi. Eu pergunto ao senhor, se nós temos 2,5 bi, que ela apresentou aqui, o Banco do Estado de Goiás já acabou, né? O BEG já foi embora, não foi? A Caixa Econômica, quer dizer, não é possível que o governo de Goiás vai virar banco. A causa principal hoje do governo é dar respostas a comprar vacina. O mundo inteiro está fazendo isso. Aí a secretária de Economia vem a essa casa, presta conta e diz que tem um superávit. O que nós estamos pedindo? Que o governador, nesse momento que nós estamos atrasados, com a senha atrasada, estamos na fila atrasado, que ele tenha sensibilidade e dobre, triplique a proposta que ele está fazendo. É isso. Então nós estamos apenas querendo dizer, é possível, para não perder mais tempo, para não perder mais vidas, é possível que a gente possa votar aqui, porque tem o dinheiro que a secretária de Economia disse que tem. E nós sabemos que esse ano de 2021 é o investimento que o governo do Estado vai fazer, que ele já disse, inclusive, com várias estruturas. Então, o que nós estamos pedindo aqui é que o governo do Estado, o líder do governo, se sensibilize nesse momento para podermos aumentar essa proposta do governo. Não tem ninguém contra nada aqui, está todo mundo a favor. Nós queremos é que o governo, a Secretaria de Economia, se sensibilize e coloque mais dinheiro na Secretaria de Saúde e compre mais vacina. É isso, presidente. Para discutir a matéria, deputado Alisson Lima. Presidente, deputado Humberto Aidar, nobres deputados, deputadas também, sociedade, sem dúvida, nesse ano de 2021, um momento mais importante que desse parlamento, em termos de resposta para a sociedade goiana. Nós temos que considerar alguns pontos. Eu estava ouvindo aqui atentamente a fala do deputado Antônio Gomide, dos deputados Leda Borges, dos demais pares também. Só que nós temos que levar em consideração alguns pontos. Primeiro que, se levarmos em conta que já estamos entrando no mês de março, que estamos aí praticamente com 1 ano e 3 meses, ou, considerando a data inicial do diagnóstico de pandemia, que foi no final
do ano 2019, 1 ano e 4 meses, até 1 ano e 5 meses, de repente, que esse vírus começou a assolar a sociedade humana, a raça humana, o planeta. Nós estamos aqui em Goiás, desde que o governo decretou o primeiro lockdown, que foi no final de março do ano passado, extremamente atrasados em relação a imunizar a sociedade, a imunizar a população. Os impactos disso tudo são gigantescos, deputado Humberto Haddad. Os impactos são gigantescos. Inclusive, Vossa Excelência, com a experiência que tem de parlamento, eu imagino que não tenha vivido, desde vereador até os seus 6 ou 7 mandatos de deputados estaduais, um momento como esse em que, de um lado, nós temos a luta pela vida, que as pessoas precisam, têm o direito de sobreviverem, é constitucional, inclusive, isso, e de outro, a questão econômica, que as pessoas precisam sobreviver trabalhando, o empreendedor, o empresário. Então, o que nós estamos querendo aqui, como deputados da oposição, é o contrário do que o líder do governo acabou de falar no megafone. Nós não queremos atrapalhar, nós queremos construir e ajudar. Então, esse orçamento de 60 milhões de reais para adquirir 1 milhão de doses, ele é muito pouco diante do caos que estamos vivendo, social e econômico. O governo tem que acelerar, na verdade, tem que votar 120, 150, 200 milhões, e orçamento tem, superávit de mais de 2 bilhões de reais. Então, por que não emprega um orçamento mais substancial, um valor mais elevado? E dá tempo ainda da base do governo articular isso junto com o governador, dá tempo ainda do líder do governo, do próprio presidente, que acabou de demonstrar preocupação em relação ao assunto, de conversar com o governador, de conversar com a secretária da Economia, com o secretário Ismael Alexandrino, para poder melhorar esse orçamento aí. Quando que vai sair a vacinação completa para poder parar esse sofrimento da população? Nesse momento, tem municípios que estão com lockdown decretado, outros com toque de recolher, alguns estados do Brasil com políticas de isolamento social mais severos, o estado de Goiás vivendo um colapso em relação às UTIs. Então, vacinar o quanto antes, vacinar melhor, colocar um orçamento melhor aí, é o mínimo que o governo tem que fazer nesse momento, doutor Antônio. E recurso tem. Então, a minha incompreensão aqui, a nossa indignação, ao invés do líder ficar jogando a oposição contra a sociedade e dizendo que nós queremos atrapalhar a vacinação, que nós queremos adiar essa votação, não. Nós pedimos vista, apresentamos um voto em separado na sequência, eu junto com o deputado Humberto Teófilo, deputada Leda Borges e o deputado Antônio Gomide, um voto em separado, com um orçamento de 120 milhões de reais, ou seja, o dobro do que o governo está propondo, o dobro. Atenderia 2 milhões de doses e imunizaria, na aplicação da primeira dose e da segunda dose, 1 milhão de pessoas. Nós temos, doutor Antônio, nós temos 2,5 milhões de habitantes só na região metropolitana. Esse grande conglomerado que nós temos de municípios aqui integrados, 2,5 milhões de pessoas vivem aqui. E aí você vai pegar, o governo vai pegar esse lote, primeiro lote que vem aí de 1 milhão de doses, vai fragmentar para o interior do estado de Goiás, dividir para várias regiões de Goiás, que é a obrigação do governo fazer isso, e essa grande concentração de pessoas aqui, que estão sem saber se trabalha ou se não trabalha, se abre ou se fecha. Eu recebi uma mensagem nas minhas redes sociais ontem, que fiquei impressionado. Se trata de um homem que trabalhava como gari, tem 63 anos, hoje está trabalhando como catador de latinha, está preocupado com o toque de recolher, porque ele cata latinha para poder sobreviver à noite. E aí, você imagina o impacto que nós temos disso tudo aí na sociedade, esse atraso, essa letargia desse governo desumano. Só está querendo comprar esse lote de 1 milhão de doses com 60 milhões de reais, por quê? Caiu a ficha agora. Ficou esperando o presidente da República, ficou esperando o ministro Pazuello, de tal ritmo,
Estabeleceu o calendário de vacinação, sendo que todos nós sabíamos que os estados têm autonomia para poder comprar vacina. Municípios do interior do Rio de Janeiro compraram, outros estados saíram na frente e compraram nessa relação direta com as fabricantes. E o estado de Goiás esperando o tempo todo o ministro da Saúde e o presidente da República. É como se o ministro e o presidente fossem os maestros, né? E eles lá o tempo todo tendo que obedecer ao comando do Ministério da Saúde. Um absurdo, o atraso. Nós temos já 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses dessa pandemia no mundo. Não é possível que nós vamos ficar aqui agora, deputado Cairo Salim, votando o orçamento no conta-gotas. 60 milhões hoje, 20 milhões na semana que vem, 50 no outro mês. Se tem um crédito em conta de quase 3 bi, por que nós não podemos pegar? E como parlamento nós temos essa prerrogativa aqui. Se nós quiséssemos, teríamos acabado de votar aqui as emendas, inclusive a nossa, de 120 milhões de reais. Então, nessa hora, concordo com o deputado Carlos Cabral, nós temos que mostrar a autonomia desse parlamento. Nós temos que mostrar a força desse parlamento. E não continuar com essa pecha, né, de poder agachado. Só fazer aquilo que o governador manda, só votar do jeito que o governo estabelece. Gente, repito, 1 ano, 4 meses que a pandemia chegou no mundo. No Brasil, o problema começou em fevereiro do ano passado, nós temos 1 ano aí de agonia do povo. Nós sabemos que o único ingrediente que vai trazer segurança para as pessoas é a vacina. Essas cloroquina da vida, ivermectina, esses remédios aí, ainda existe muito tabu em cima. Vacina é o único remédio que vai imunizar a nossa população em larga escala. E aí, votar o orçamento aqui no conta-gotas, um orçamento desmembrado, cada semana um pouquinho, é uma grande desumanidade. Mais uma vez o governo mostrando uma atitude desumana para com a sociedade. Mas ainda dá tempo, senhoras e senhores. A sociedade agora nos acompanha. Nós queremos aqui pelo menos 120 milhões de reais. 120 milhões de reais no primeiro lote de vacinas adquiridas pelo governo do estado de Goiás. Veja bem, nós, deputados da oposição, apresentamos à sociedade um projeto de lei, um voto em separado aqui, que é um mecanismo legal dentro do parlamento, para que o governo compre 120 tem um orçamento de 120 milhões de reais, para poder comprar 2 milhões de doses, o que seria suficiente para poder imunizar de imediato pelo menos 1 milhão de goianos. Nós, da oposição, eu, o deputado Antônio Gomide, deputado Humberto Teófilo, a deputada Leda Borges e também alguns outros deputados que manifestaram apoio ao nosso voto em separado, queremos que o governo imunize o quanto antes mais pessoas. Mas, deputado Alisson Lima, e o orçamento tem, sociedade, o orçamento tem, o governo tem hoje em conta quase 3 bilhões de reais. Olha só, 3 bilhões de reais. Aí o auxílio emergencial para os goianos não sai, aí a vacina vem no conta-gotas, aí não existe nenhum suporte para o microempreendedor da 44, aí servidor público também sendo tratorado, aí os concursos públicos não são realizados para suprimento de vagas, e vários problemas sociais que nós temos aqui no estado de Goiás. Aí o transporte complementar com o uso de vans escolares não é autorizado, porque o governo não deixa, e infelizmente nós estamos aqui agora assistindo uma cena, o governo fazendo política de conta-gota. Nós vamos votar a favor, O que depender de nós, será aprovado o orçamento de 60 milhões. Só que saibam vocês, sociedade, que o governo tem muito mais em caixa. Não vota porque não quer. Para a discussão da matéria, deputado Carlos Cabral, ainda tem aqui o doutor Antônio, o delegado Humberto Teófilo e Chico KGL. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Leda, tem umas coisas no parlamento que
me dão nojo, sabe? Me dão vergonha. Chega a ser assim deprimente ter que ouvir deputado pegar microfone para falar que o deputado A, B ou C, ou X, Y, Z, atrapalha o Estado porque pede vista de matéria. Eu tenho nojo desse discurso. Ele é baixo, ele é vil, ele é indecente, ele é qualquer tipo de argumento ou de palavra mais pejorativa que a gente pudesse ter na língua para classificar ele, não seria suficiente. Porque é de uma pequenez tão grande. Existe uma regra do jogo aqui, deputada Leda. Existe uma forma de processamento aqui das matérias. Existem as nossas prerrogativas para analisar coisas que às vezes pedir vista, você que está nos assistindo aí da sua casa, é porque tem gente que enfia jabuti, que escreve o que quer depois que a gente nem vê a matéria, porque pedir vistas é o argumento que o deputado tem para ler o texto. Sabe como é que funcionou aqui? O governo mandou, foi dado por lido aqui no grande plenário, ele veio para a comissão e nenhum de nós tivemos como pegar no papelzinho para ler o que está escrito. A gente está votando aqui, e pode escrever e pode dizer na imprensa, e se alguém estiver falando aqui que eu estou mentindo, quem está nesse telão aqui acompanhando de casa, pior ainda, porque lá não tem nenhum papelzinho, eu pergunto aqui, doutor Antônio, Gomide, Teófilo, Leda, Alisson, vocês pegaram o papel que está falando desse projeto, vocês leram? Se eu estiver mentindo aqui, vocês me desmintam, deixa eu ser um mentiroso. O processo que nós estamos votando aqui, vocês tiveram possibilidade de pegar ele e ler o parágrafo, falar assim, ó, artigo 1º, artigo 2º. Alguém aqui leu? O senhor leu, deputado Gomide? Ninguém aqui leu. Ninguém leu. Na hora que ele foi dado por lido pelo presidente, ninguém sabe qual é o teor das letrinhas que está escrita ali. Nós estamos falando em 60 milhões e ninguém leu. Você que está aí em casa, quando o deputado pede vista, é porque a gente quer ler. A gente quer saber o que está votando. Nesse caso, a gente quer urgência para votar vacina, precisamos sim. Nós estamos indo aqui na base da confiança. Veja o que eu estou dizendo, você aí de casa, você que é operador do direito, você que confia e vota num deputado. Nós estamos votando uma matéria aqui na base da confiança. Ninguém leu. Ninguém leu. E quando a gente pede vista é para ler. É para saber o que está votando. E eu não suporto essa baixaria, essa falta de hombridade, essa falta de ser homem, para poder não dar conta das suas próprias competências e quando alguém pede vista para saber o que está votando, ser taxado aqui de que é contra uma matéria, de que é contra o povo. Aqui não tem ninguém contra o povo, não. Aqui tem gente que é pago e muito bem pago para trabalhar direito. E trabalhar direito é, no mínimo, ler. Vocês podem falar para mim, senão vocês estão me pondo, você está me pondo, deputado, numa situação constrangedora. Não estou não, porque a urgência demanda. Nesse caso aqui, sim, a urgência demanda, a gente quer o nosso povo vacinado, porque a gente quer vida. A gente não quer ninguém mais morrendo de Covid, como está morrendo todo mundo. Mas eu estou aqui dizendo para você que está assistindo essa sessão, ninguém leu. Ninguém sabe o que é, nem eu, estou discutindo aqui, o processo não está aqui na minha mão. Eu não sei nem o que está escrito, não sei nem o número, porque foi dado por lido no plenário, veio para cá, estamos votando, e se tiver escrito lá no final assim, nós vamos tirar lá da educação, não sei da onde, nós vamos votar sem saber. Ninguém leu, ninguém leu, ninguém leu. Se tiver corrido colocado no chat, às vezes quem está no computador de casa consegue ler lá pelo chat, porque a ANEEL tem sido muito eficiente e tem feito isso. Mas aqui nós que estamos aqui presencialmente, ninguém leu. E é por isso que a gente pede vista, você que está em casa. Eu não aceito esse discurso que aqui fulano é contra porque que pede vista. Isso é desmoralizante para o parlamento. Isso é desmoralizante para a própria pessoa que fala isso, que está aqui como deputado, para debater o futuro do Estado de Goiás, debater a vida do povo, nesse caso da vacina, e quer empurrar para quem quer que seja aqui o fato de um pedido de vista. Toda vez que tiver que pedir vista, eu vou pedir vista. E pode ir, Bruno. Pode ir na imprensa falar que não votou no dia porque eu pedi vista, porque é prerrogativa. E sabe por que eu peço vista? Porque muitas vezes enfia jabuti. Porque aquela PEC da educação que foi votada, PEC da educação não, a PEC de outro assunto que meteram aqui o negócio da UEG na educação, ninguém viu aquilo lá e foi votado. E esse é um dos muitos exemplos que eu tenho. Dos muitos que eu tenho, que acontece aqui. Tem hora que essa casa é mais figurativa, e é por isso que ela anda tão agachada, para quem quer que seja, do que verdadeira no que faz. Então eu não suporto esse discurso demagógico, ridículo, baixo, vil, torpe,
de falar que A ou B aqui é contra porque pediu vista. Vista é prerrogativa para a gente saber o que está votando. Vista é prerrogativa de deputado para ler o projeto, para ver se está de acordo com aquilo que a gente imagina. Eu estou aqui discutindo e vou votar a favor porque eu quero vacina, mas eu admito, eu não sei o teor porque nós não tivemos condição de ver. Olha aqui, eu falei que o processo não veio e eu estou aqui na tribuna e ele não veio até agora. Eu nem sei se ele existe. Eu nem sei se ele existe, o papelzinho existe, nós não estamos votando um número fictício. É por isso que a gente pede vista. Então eu não aceito esse jogo baixo de querer culpar os outros. Se tivesse pressa, urgência, quisesse ter feito antes, eu apresentei o ano passado. Não aceitaram aqui a pensar porque sabiam que eu fui diligente. O ano passado eu já comecei a tentar reservar recursos para vacina. Se quisesse ser realmente diligente, tinha apresentado lá no ano passado. Ah, mas não tinha ainda previsão. Não tem problema, não tinha vacina, a gente sabia que ia ter, porque o mundo estava pesquisando essa vacina. Podia ter o ano passado começado a reservar recursos, como eu fiz. E a despeito de ter colocado aqui emenda para aumentar valor, se a gente não puder mexer no orçamento, fecha as portas do boteco e para com essa brincadeira de dizer que tem assembleia. A emenda constitucional 45 de 2009, se eu não estou enganado, eu vou até olhar aqui, porque eu tenho o número dela. Emenda constitucional 45 de 2009, apresentada pelo deputado Wagner Guimarães, que é lá da minha cidade, ela revogou a linha A do artigo 20, do parágrafo 1º, a linha A do artigo 20 da Constituição, que proibia, sim, deputado, naquela época, de legislar, porque ela era competência privativa do governador, sobre questão de matéria financeira e orçamentária. Desde 2011 nós podemos sim dispor sobre orçamento. Tem que acabar com esse mito aqui, que toda hora que é para ser contra deputado, vem alguém e fala que nós não podemos legislar sobre orçamento. Podemos sim, essa matéria, olha a Constituição de Goiás. Ela não é mais de competência privativa do governador, ela é de competência também da Assembleia, porque foi revogado pelo deputado Wagner Guimarães a proibição que tinha da gente legislar sobre matéria financeira e orçamentária. Então eu quero dizer, eu quero vacina também, quero vacina sim para todo mundo. Eu não assinei aqui a emenda dos 120 milhões, eu assinei apenas a minha, que colocava aqui em apenso essa matéria, que era o mais justo, honesto, inclusive comigo, que fui dirigente, eu não tenho culpa se o governo não foi, ou se outra pessoa não propôs antes, eu fui, eu apresentei já o ano passado. Não estão querendo deixar aqui eu poder ter o discurso, e eu vou ter, porque o meu discurso ninguém me tira, de que eu, desde o ano passado, estou prevendo recurso para isso. Agora, só me deixa assustado. São Paulo anunciou 550 milhões. Nós estamos falando em 60. A Assembleia Legislativa do Paraná, senhor presidente, a nossa casa-irmã lá no estado do Paraná, digita aí no Google agora quem quiser. A Assembleia Legislativa do Paraná, ela tirou 100 milhões de reais do seu orçamento e entregou para o governador Ratinho, não sei das quantas lá, esses 100 milhões para ele comprar vacina. Por mim, minha gente, por mim, para o Estado, se for preciso. Por mim, para tudo, porque para sobreviver, menos a saúde, para a gente comprar vacina. Por mim, para a obra da Assembleia, para o que tiver que parar e põe dinheiro para comprar vacina. Eu não tenho problema com isso. Eu quero a gente querer manter rodovia, manter escola, manter não sei o que lá, se não tem gente viva para ir para a escola, para andar na rodovia, para ir no restaurante cidadão, qualquer coisa que seja nesse estado. A prioridade número 1 tem que ser vacina. E aí a lei do mercado ela é clara, quem quer comprar muito tem prioridade. Quem compra de picadinho vai ficando para depois. São Paulo é 550, Paraná com 100 da Assembleia, com 100 e tanto do governo é mais de 200 e nós é de 60 em 60. Quem compra muito tem prioridade. E por mim, para tudo em Goiás. Governador Ronaldo Caiado, para tudo em Goiás. Manda a gente embora, manda comissionado embora, para a sede da Assembleia, a Assembleia reúne, manda dinheiro, Tribunal de Justiça, tira aí do fundo de modernização. Ah, não pode, é inconstitucional. Tira, é para salvar a vida do povo. Depois a gente discute se era constitucional ou não. Vida em primeiro lugar, vacina em primeiro lugar. Muito obrigado, presidente. Para discutir a matéria, deputado doutor Antônio. E lembrando que o deputado Carlos Cabral fala de deputados que reclamam de pedir de vistas, eu não me incluo nesse rol. Pelo contrário, eu faço questão de dar vistas, como membro já cansei de pedir vistas,
Então, assim, só para lembrar como eu estou dirigindo aqui a sessão, né, eu parabenizo, inclusive, deputados zelosos que pedem vistas, que apresentam voto em separado para melhorar os projetos. Questão, Vossa Excelência, para discutir a matéria, deputado doutor Antônio. Senhor presidente, antes de falar sobre esse importante projeto que existe, está aqui o relatório que eu tive a honra de relatar, que é o projeto de autorização dos 60 milhões para comprar as vacinas. Eu quero falar, antes disso, sobre a questão que muitas vezes está sendo virando polêmica, a questão orçamentária. A secretária, realmente competente que ela tem mostrado um superávit que está havendo na receita do Estado de Goiás, nos últimos 2 anos. Agora isso, senhor presidente, todos nós sabemos da questão financeira do Estado e que nós estamos, nesses últimos 2 anos, vivendo, tocando o Estado, que graças a Deus tem melhorado em todas as áreas, através de liminar. Liminar que está dando o benefício de não estarmos pagando os compromissos com os bancos estatais desse país. Enquanto não entra realmente no regime de recuperação fiscal, esse dinheiro tem que ser provisionado. Esse dinheiro, a qualquer momento, se cai a liminar e o Estado não está, tem que pagar. E para pagar esses mais de 2 anos, é questão aí de mais de 3 bilhões. Se isso acontecer, o Estado não tem como nem pagar os servidores. Então, não é questão que o superávit está em caixa e pode gastar com qualquer coisa. Não qualquer coisa. Vacinas. E o governador do Estado de Goiás, Dr. Ronaldo Caiado, que é médico, tem sido um exemplo desde o primeiro momento na pandemia. Sofreu desgastes, que todo político tem medo de desgaste. O governador agiu no primeiro momento, no lockdown, fechando o comércio, foi criticado por empresários, por comerciantes. Depois o governador sujeitou a ir na praça cívica, onde bolsonaristas estavam em movimento, foi lá para pedir para que as pessoas não se aglomerassem. Então, desde o primeiro momento, o governador mostrou a preocupação em salvar vidas. E é isso que ele vem fazendo no Estado de Goiás, onde, com a pandemia, descentralizou todo o projeto de saúde do Estado de Goiás. Hoje temos centenas de vagas de UTI espalhadas por todo o Estado. Então, dizer que o governador é responsável por mortes, isso é um absurdo. O governador, com relação a esse projeto, ele esperou que o Supremo Tribunal Federal autorizasse os estados e os municípios. E a partir dessa autorização, está aqui o projeto. Todos nós, deputados, governador, logicamente, queremos ver toda a população goiana, os mais de 7 milhões de goianos, e queremos ver todos os brasileiros, 200 milhões de brasileiros vacinados. Agora, o que o Estado disponibiliza no momento é este. Eu sei da preocupação da oposição de estar querendo aumentar, nós também queremos aumentar o número de vacinados. Sabemos que a doença, como foi falado anteriormente, vai ser resolvida quando a maioria da população, pelo menos 70%, estiver vacinado. Todos nós sonhamos e queremos isso. Mas eu tenho certeza que no momento oportuno, na viabilidade financeira, eu tenho certeza que mais goianos serão vacinados. Então, quero aqui, senhor presidente, mostrar a minha satisfação, a minha alegria desse projeto, que é um projeto de imunização toda a vida, desde que eu entendo por gente, depois por médico, todos os programas de imunizações são feitos pelo governo federal.
né? Agora, o momento grave, os governos estaduais têm que realmente ajudar o governo federal. É um momento grave que o presidente, os governadores têm que preocupar com a saúde e preocupar também com a condição social das pessoas. Então, é muita despesa e eu tenho certeza que, em pouco tempo, o nosso governador vai estar, junto com o Prestígio, com o governo federal, vai estar viabilizando para que todos os goianos sejam imunizados contra essa terrível doença. Muito obrigado, presidente. Para discutir a matéria, Humberto Teófilo. Presidente, boa tarde a todos, colegas, você aqui bem breve, até porque os colegas aqui da oposição foram bem claros e objetivos aqui no intuito da nossa emenda. Tá? Esclarecer que essa emenda foi assinada aqui por mim, pelo deputado Alisson Lima, Antônio Gomide e Leda Borges. Tá? Nós devolvemos essa emenda e eu só gostaria de fazer uma justificativa aqui, na verdade, duas justificativas, né? Uma de ordem financeira, tá? O porquê nós apresentamos esse valor, dobrando os 120 milhões, apresentamos por um simples fato. A própria secretária de Economia aqui na Assembleia Legislativa, ela já nos relatou, apresentando documentos, um superávit de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Isso foi no final do ano passado. Isso é a razão financeira. A razão jurídica, que eu gostaria aqui de destacar, como bem enfatizado aqui pelo deputado Carlos Cabral, que o parlamentar tem sim legitimidade para alterar o projeto de lei, criando despesas. A Constituição não veda isso, pelo contrário, a legitimidade é concorrente entre o Executivo e o Legislativo. Tá? O que nós não podemos fazer é estar alterando as questões de atribuições e criações, atribuições de órgãos públicos, criação de órgão. Isso nós não podemos adentrar. Regime jurídico de servidores, em caso de orçamento, nós temos sim legitimidade. Então, o que a oposição está fazendo é colaborando, dobrando aí esse valor para 120 milhões, e como já expliquei, nós temos sim fundamento financeiro e também nós temos fundamento aí jurídico para isso, tá? No mais, obrigado a todos aí, flagrante neles. Para discutir a matéria, deputado Chico KGL. Boa tarde, senhor presidente, nobres deputados. Boa tarde. Nobres deputados, senhor presidente, quero falar, parabenizar-os. Ontem saiu a decisão do STF autorizando estados e municípios a comprar a vacina. E em menos de 24 horas, o governo já mandou para a Assembleia para que nós possamos estar votando e aprovando esse importante projeto. Eu tenho certeza, todos nós queríamos vacina, nós sabemos que não é possível, até porque não tem a vacina. Vamos autorizar 1 milhão de vacina, que vai atender aí mais de 1.000 população, que tem prioridade, e vamos trabalhar. Deputado Chico, eu gostaria muito de continuar dando espaço a Vossa Excelência, mas infelizmente, onde Vossa Excelência está, a internet não está funcionando e nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Então eu agradeço a participação, mas vou encerrar aqui a discussão, ok? Está encerrada a discussão. Em votação. Para encaminhamento de voto, deputada Leda Borges. Não, uma observação. O relatório do competente doutor Antônio está a 70 milhões.
Questão de ordem, Vossa Excelência. Presidente, eu queria que votasse Senhor presidente, em destaque. Nós vamos votar 70 ou 60, entendeu? Deputada Leda, o Alisson está com a palavra. Presidente, eu queria que votasse o destaque, o nosso voto em separado nessa matéria em questão, um orçamento de 120 milhões de reais para poder atender mais goianos. Deputado Alisson, eu já coloquei o voto em separado do deputado Bruno, ele já está em curso, então eu não tenho como destacar outro voto. Nós já estamos no período da votação. Questão de ordem. Questão de ordem, Vossa Excelência. Realmente, deputada Leda, houve um erro, né, na impressão. O deputado Antônio Gomide já tinha observado isso, passou para mim, a Léo já corrigiu. Escreveu 60 milhões no numeral e, entre parênteses, 70. Já foi corrigido, é 60 milhões. Sim. Então, são os 60 milhões. Continua em votação. Encerrada a votação. Vossa Excelência, deputado Hélio Souza, para encaminhamento de voto? Eu pus no chat. Encaminhamento de voto, deputado Hélio Souza. Nós estamos cumprindo, faz parte do nosso trabalho parlamentar. Ninguém está fazendo sacrifício, muito pelo contrário, nós estamos cumprindo a nossa obrigação de votar uma matéria tão importante. Agora, não é o fato dela ser importante que a gente pode atropelar com palavras aquilo que está na Constituição Estadual. O deputado Carlos Cabral, na questão de matéria orçamentária e tributária, a Constituição nos protege através de uma proposta de emenda constitucional do nobre deputado Wagner Guimarães, isso em 2009. Inclusive, se criou naquela época um fundo na LDO para proteger aquelas propostas que os deputados fizessem na questão orçamentária e tributária. Então, eu vejo que é compatível, sim, esse pedido, que, é lógico, não foi atendido, de ampliar de 60 para 120. Agora, o que nós precisamos de entender é que se nós vacinarmos a população goiana, o lucro que nós vamos ter com a despesa de saúde que vai cair, com a geração de emprego, com a retomada da economia, é nitidamente superior àquilo que os deputados que fizeram a emenda querem. Seria, com certeza, uma questão de visão de futuro, que, a meu ver, o Estado não está tendo. Para se ter uma noção, deputada Adriana Costa, o orçamento do Estado anual é de 32 bilhões aproximadamente. Se nós fôssemos comprar vacina para todos os goianos, nós íamos gastar 420 milhões. Isso aí representa, em termos proporcional, 1,5% de uma arrecadação estadual. Ou seja, eu entendo que o Estado está tomando as precauções, mas, ao mesmo tempo, eu quero contestar que ele não está entendendo que está numa guerra e, para não perder essa guerra, a única saída que o Estado tem é vacinar a nossa população. Não vamos no mérito de que foi agora liberado. O importante é que se preparem para o enfrentamento. E eu vejo que o Estado tem que preparar. Nós precisamos vacinar a população goiana. E, com certeza, o governo federal, logicamente, vai aumentar os repasses agora de vacina. Então, os custos seriam, provavelmente, compatíveis com a realidade do momento. Ou seja, é investimento a vacina, não é despesa. É investimento. Estamos investindo para salvar a vida, para salvar a economia e dar dignidade para a nossa população que está com medo. E tem razão para ter medo, porque nós estamos perdendo entes queridos todos os dias. Então, quanto mais rápido, e é por isso que eu sou a favor de votar ainda hoje essa matéria, quanto mais rápido trabalharmos, mais esperança vamos dar para os goianos. Para encaminhamento de voto, deputada Adriana Coassi. Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria, primeiramente, de deixar claro que a minha manifestação foi favorável aos colegas que pediram vista e estavam devolvendo com o voto em separado. Eu só fiz o pedido para aqueles que não tinham voto em separado pronto, emenda, que devolvesse, né? Porque os que fizeram a emenda devolveram no mesmo momento.
Então, deixar muito claro minha posição, sou favorável a esse voto em separado, concordo com o doutor Hélio plenamente, acredito que agora, com a liberação do STF, muitos estados e municípios vão procurar adquirir as vacinas, portanto, elas vão ficar mais caras e, às vezes, vai ficar mais demorado para a gente conseguir. Então, deveríamos comprar muito mais, se fosse possível, a quantidade para os 5 milhões de habitantes do estado. Por outro lado, eu quero colocar aqui também, gente, que nós precisamos fazer tudo para vacinar a nossa população. Eu quero aqui dar uma triste notícia, né, que o meu colega, meu amigo delegado, José Carlos Bezerra, acabou de falecer devido ao Covid, um delegado muito conhecido, que ocupou por muitos anos o 14º DP como chefe. Acredito que todos que trabalham na política, na segurança pública de Goiânia, de Goiás, conheceu o doutor José Carlos Bezerra. Então, uma tristeza muito grande, mais uma vítima, cerca de 60 anos de idade, saudável, e faleceu. Esse é só mais um exemplo de mais uma família que está chorando e sofrendo por causa dessa doença. Então, quero concordar aqui com a emenda dos meus colegas, se soubesse, teria assinado também, mas como estou remoto, não fiquei sabendo, mas dizer que vamos votar isso agora, deputados da base, senhor presidente, líder do governo, mas que amanhã mesmo o governador já faça outro projeto para que nós aqui possamos autorizar a compra de todo o restante das vacinas que precisa para imunizar o povo de Goiás, porque corre o risco da gente não conseguir mais essas vacinas este ano, porque nesse momento todos os estados e vários municípios, inclusive o município de Goiânia, fiquei sabendo agora há pouco, está correndo para comprar essas vacinas. E nós precisamos imunizar gratuitamente cerca de 5 milhões de habitantes do nosso estado para garantir a retomada da economia e a proteção da vida das pessoas. Muito obrigada, senhor presidente. Para encaminhamento de voto, delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu queria só ratificar aí a questão das ponderações dos amigos da oposição e dizer que, Adriana, aí até coloquei no meu Instagram agora, o passamento do nosso doutor Zé Carlos Bezerra, muito amigo nosso, né, Adriana, que foi delegado da DECOM, onde fui titular também, pessoa que morreu agora em virtude da Covid. Perdi uma tia hoje também, razão pela qual não estou, inclusive, aí presencialmente, né, já perdi um tio meu, que era médico em Rubiataba, doutor Paulo Prado, pela Covid, médico atuante na linha de frente, irmão do meu pai, faleceu, atuava na região de Rubiataba, e dizer que eu tive uma informação, Humberto, Aidar, meu presidente, grande parceiro, de fontes do governo, que vocês sabem que eu não gosto de falar, que houve, inclusive, Adriana, Humberto Teófilo, divergências. Eu recebi da Secretaria de Economia a informação, que eu tenho orgulho de representar muitos auditores, e uma pessoa que trabalha no alto escalão, inclusive no governo também, de que houve divergência em relação a esse valor. Muitos defendiam 120 milhões. Então, se houve essa divergência dentro do próprio governo, é porque a dotação orçamentária há. Pessoas que trabalham junto com a secretária, dizendo para mim que havia sim, essa questão orçamentária e esse valor de 120 milhões seria plausível. Então, só para dizer bem claro, então eu quero ratificar o posicionamento da deputada Adriana, do deputado Alisson, dos demais, Humberto e todos, dizer que o governador pode encaminhar os projetos, porque, segundo informações, eu não blefo nas minhas informações, tenho fontes dentro do governo e fontes fidedignas que afirmaram que tem essa questão orçamentária e houve, inclusive, divergências dentro da própria Secretaria de Economia em relação ao valor. Então, a gente volta agora de forma emergencial, mas já clama aí o governador para que ele possa encaminhar aí esse novo orçamento, porque nós temos que fechar o pacote de vacina, deputado Tião Caroço. Porque senão, meu irmão, daqui a pouco os outros estados compram e está tendo muita procura pelas vacinas e aí o preço vai inflacionar. Tem que comprar em grande quantidade para nós mantivermos aí o preço e sair na frente na fila. É isso que é interessante, a gente tem que sair na frente, o estado de Goiás precisa sair na frente, comprar em grande estoque para que a gente saia na frente, porque esse produto hoje é um produto que está aí em falta no mercado e um produto procurado por todo mundo.
Então, a gente tem que comprar em grande quantidade. Daí esse nosso desespero. E a questão orçamentária, eu recebi informação da Secretaria de Economia, pessoas que trabalham lá no alto escalão, que há questão orçamentária. O que houve foi uma divergência, e por questão de cautela da secretária Schmidt, aí, alguma coisa nesse sentido, ela optou em pedir 60 milhões. Mas há recurso, Tiago Carlos. E eu peço até a Vossa Excelência aí, mais o deputado Lissauer, para que faça essa intermediação junto com o governador. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos. Obrigado. Cerrado. Deputados, em votação. Nós estamos votando voto em separado do líder do governo, que rejeita os votos em separados apresentados e aprova o relatório do deputado Dr. Antônio. Então, está em votação o voto em separado do líder do governo, que aprova o relatório, que é pela aprovação, doutor Antônio. Deputados que concordarem, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Então, votando contra, o deputado Carlos Cabral, deputado Alisson Lima, deputado Antônio Gomide, deputada Adriana Cossi, deputada Leda Borges, deputado Humberto Teófilo. Então, e Hélio de Souza e Eduardo Prado. Aprovado com os votos contrários já nominados. Senhores, as outras matérias nós vamos colocar na sessão mista amanhã, devido ao adiantado da hora. Terminando aqui, nós teremos, comunico a todos e todas, a sessão extraordinária, comandada pelo presidente Lissauer. Agradeço a participação, o debate de todos. Está encerrada a presente comissão mista.